Vamos aplaudir a Deus, irmãos. Tudo bem com vocês? Cansados ou descansados? Nós sabemos que a presença do Senhor, ela precisa ser desejada. Ela precisa ser almejada. Existe um texto que diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Outro texto também fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo, quando não mais houver competição no seu coração, quando não houver mais nenhum ídolo, porque o ídolo não fala de coisas externas. É fácil você identificar um ídolo externo. Às vezes você fala: poxa, a pessoa está adorando uma imagem. Porém, aquela imagem não está somente no exterior dela, está no interior. Se você quebrar ela, mais para frente ela vai levantar outra. Porque não está fora, está dentro. E não é só questão de imagem, idolatria. Idolatria tem a ver com você depositar sua confiança total em outro, no dinheiro, na segurança bancária, no vereador, no prefeito, no presidente. É você ter sempre um plano B. Não, se der errado aqui, eu tenho a quem recorrer. Esse é um ídolo. Se der errado aqui, eu tenho alguém que vai ser a favor de mim. Mas tem coisas na nossa vida, meu irmão, falo por experiência própria, que não vai ter nenhum plano B para a gente se apoiar. Vai ter que ser você e Deus no vale da sombra da morte. Vai ter que ser você e Deus decidindo constantemente pela primeira opção, pela única opção. Lembra do dia que você decidiu servir a Deus, do dia que você confessou Ele, né? A confissão de fé não começa na Bíblia. A confissão de fé começa com Charles Finney. Nunca a Bíblia manda a gente fazer a confissão no final do culto: olha, eu estou aqui para aceitar Jesus. Então você fala assim: eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Não, mas a Bíblia fala que se você disser e com o seu coração você crer, você será salvo. A confissão pública diante de Deus é quando você se batiza. Essa é uma confissão pública. E um sinal de comunhão com Deus não é o jejum. O jejum é algo espiritual, que tem o seu valor, que tem seu lugar. A oração é indispensável, o jejum é indispensável. Mas o sinal de comunhão plena com Deus é a ceia. É onde você come e bebe do Senhor, onde você participa com o Senhor e com os seus irmãos. A cruz, vertical e horizontal. Se não tiver esses dois, se não amar ao Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo, não existe evangelho. Não tem como também amar o próximo horizontal sem antes amar a Deus, porque o que vai nos fazer amar o próximo é amar a Deus, né? Se tiver amando ao Senhor, ao Deus certo, com certeza você vai amar o seu próximo. Mas se estiver amando o Deus errado, o próximo pode ser um degrau, o próximo pode ser um objeto, porque hoje as pessoas amam as coisas e desprezam as pessoas. Então o nosso evangelho precisa ser real, precisa ser verdadeiro. Porque no dia do grande juízo, você não vai prestar conta da sua mãe, do seu pai, do vereador, do político ladrão. Você não vai prestar conta do vizinho. Deus vai chegar diante de você e vai falar: e aí, meu camarada, o que você fez com o sacrifício que eu fiz por você? Aí talvez uns vão falar: Senhor, olha só minhas obras, olha, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz sinais e maravilhas em seu nome, eu dei dinheiro para a sua obra, eu dei cesta básica de caridade. E o Senhor vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço, porque as suas obras não foram feitas em mim. As suas obras foram feitas com a intenção de buscar a glória dos homens, favor dos homens.
Então, se o nosso coração, meu irmão, não for sincero e leal diante de Deus, nós estamos vivendo uma hipocrisia. E a palavra hipocrisia é aquele que atua como um ator, aquele que faz-se como um ator, aquele que é como alguém que age num teatro. Então, se não houver uma sinceridade diante de Deus, essa consciência, cara, Deus está me vendo agora, no meio dos meus amigos, como também no banheiro. Deus está me vendo aqui agora pregando para você, e também Deus está me vendo quando eu estou sozinho dirigindo no meu quarto, no meu carro. Então Ele vê todas as coisas. Você está participando do Big Brother celestial, e tem um que vê tudo, até as coisas de dentro, que o homem não vê. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos tratar do nosso coração, e eu quero ministrar um pouco sobre isso. Eu quero convidar você para participar dos cultos quartas. Nós começamos estudando a carta de Tiago, e nós desde o começo temos precisado, pelo ensino. São 4 anos que nós estamos aqui. Antes, quando era quinta-feira o culto, nós falamos sobre discipulado, nós falamos sobre finanças, nós falamos sobre evangelismo, nós falamos sobre tantos temas especiais e que são complementos dos cultos de domingo, dos grupos de convívio, são complementos de tantos outros eventos que nós sonhamos e já estamos realizando alguns deles. E esse culto tem sido especial, onde nós temos aplicado a palavra de Deus à nossa vida. A gente tem usado o método indutivo, onde nós observamos e depois... Quem está vindo? Quando você lê o texto, você observa. Gente, 3 pilares só. Vocês não gravaram, não? Ah, não. Olha... Eu acho que vocês ficam sonhando com a janta quando estão aqui, né? Me leva para jantar também, irmão. É tão boa a comida lá assim. Observar, interpretar e aplicar. Nunca mais esqueça, amém? Primeira coisa, observar, interpretar e aplicar. Se não houver uma interpretação da Bíblia, é só um conhecimento intelectual, mas o conhecimento tem que ser empírico. Ou seja, eu preciso provar da palavra, eu preciso me enquadrar na palavra, eu preciso cumprir a palavra. Se eu falo que amo a Deus, Jesus diz: aqueles que dizem que me amam, guardam os meus mandamentos. Está vendo como a gente está muito longe do evangelho verdadeiro? Porque não se fala mais nisso no domingo. É só que você vai ter uma vitória e sem compromisso nenhum com Deus. E quando chegar diante de Deus, talvez Ele vai falar: não te conheço. Você usou das minhas mãos, você usufruiu do meu poder, mas vocês não se tornaram os meus amigos. Em João 15,15 Jesus fala: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então o convite de Deus para nós é viver o evangelho real, o evangelho prático. E isso está fora da moda. Claro que está. Porque é mais fácil fingir que está tudo bem. Mas existe um lugar em Deus que nós provamos dele. Não é um lugar legalista, em que eu me ensoberbeço buscando ao Senhor, em que eu olho para o outro com um olhar de superioridade, em que eu falo: olha, você não jejua, graças a Deus que eu não sou como esses publicanos. Lembra o fariseu? Eu jejuo 3 vezes por dia, por semana. Não é um lugar de legalismo, também não é um lugar de relativismo. Fala comigo, não é um lugar de legalismo e não é um lugar de relativismo. Ou seja, o relativismo é: a Bíblia não é absoluta, eu tenho minha verdade, eu busco a Deus do meu jeito. Eu não preciso pagar o dízimo, eu não preciso ofertar, eu não preciso me submeter à liderança, eu não preciso congregar, eu não preciso, eu busco a Deus na minha casa. Só que a intenção não é ter o seu dinheiro, a intenção não é que você esteja presente de corpo,
A intenção não é que você se submeta cegamente a ninguém, porque tem isso também, tem os excessos, né? A pessoa que não admira o seu pai geralmente vai arrumar um Deus para ele, que às vezes é o líder espiritual, e ela coloca a vida dela na mão daquele homem, daquela mulher, e olha como eles se fossem perfeitos. Aí cai no engano da manipulação, do controle, em que você fica preso num sistema em que não tem vida de Deus. Não é isso, mas estou falando, se você crer conforme diz as Escrituras, meu irmão, é impossível a gente não beber da fonte, é impossível a gente não acordar feliz, ou melhor, alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito. É impossível a gente não ter paz, porque a paz é um fruto do Espírito. É impossível a gente não ir evoluindo em nossa bondade, em nossa misericórdia, em nosso domínio próprio. Então esse é o convite do Senhor para mim e para você, para vivermos um evangelho verdadeiro. Amém? Você topa? Como diz Luiz Hermínio, não dá tempo de ir para casa ainda. Salmos 139. Vamos abrir comigo? Xambaragassori andaralabalabalabaxai. Terebriandaragaxarararabaxandaralabalabashiri de andalagadalabas. Tu és digno de tudo, Jesus. Salmos 139, verso 23. Eu amo tua face, amo os teus braços de amor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Repita comigo: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o nosso desejo, Pai. Fale aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Antes que eu esqueça, eu quero pedir aos irmãos que intercedam, continuem intercedendo pela vida da pastora Marisa, esposa do nosso querido pastor Luciano Oliveira. A gente não tem muitas notícias, até porque Luciano recebe muitas mensagens por dia, mas até onde nós sabemos, a Marisa está entubada, em coma, e ela já tinha feito a cirurgia lá atrás, porque teve um AVC, que depois acabou descobrindo que tinha um tumor, e fez uma cirurgia, e parece que começou algum tratamento há pouco tempo, e deu uma complicação, e a igreja toda está intercedendo em diversos lugares do Brasil por ela. Então coloque como um propósito pelas suas manhãs, Marisa Oliveira. Amém? Nós já oramos aqui na hora do louvor e vamos continuar orando. Me lembra de orar no final do culto, fazendo um favor. Amém? Queridos, esses salmos, ele reflete o coração de alguém que deseja o Senhor. Reflete o coração de alguém que quer se mostrar para Deus. Quando o salmista fala: sonda-me, ó Deus, isso me faz pensar em algumas coisas. Primeiro, o salmista diz: sonda-me e vê se há em mim um caminho mau. O caminho mau, né, essa frase, né, caminho mau, ele pode estar ligado primeiramente a decisões erradas. Existem caminhos maus que a gente toma por causa de escolhas na nossa vida. Porque se existe uma coisa que tem um parâmetro para tudo que a gente faça,
é a palavra de Deus, é a Bíblia. E escolher segundo o nosso coração, decidir segundo as nossas intenções, precisa estar baseada nas intenções de Deus, no que Deus pensa, no que Deus deseja para nós. Ainda que às vezes aparente algo certo, mas pode ser que exista uma quebra da vontade de Deus. Por exemplo, Davi, quando busca a arca, ela está junto com os filisteus, e quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz é recuperar a arca. Porém, a arca da aliança, que tipifica a presença de Deus, só poderia ser carregada nos ombros dos levitas. E ele negligencia essa palavra e coloca a arca do Senhor num carro de boi novo. E quando a arca ela vai cair, passa num buraco, os bois tropeçam, um homem chamado Uzá toca na arca e ele é fulminado na hora. E Davi volta com a arca para a casa de Obed-edom. E ele refaz o caminho pensando: o que eu fiz de errado? E ele se lembra que não é qualquer lugar que a arca de Deus pode ser colocada. Então às vezes você percebe que ele teve a intenção boa, mas agiu segundo o seu parâmetro, né? Não obedecendo a palavra, não obedecendo o que estava escrito na lei do Senhor. Então pode ser que a gente tenha uma boa intenção e haja de uma maneira errada. Você sabia que existem momentos na vida de pessoas que a gente não pode intervir, senão a gente está comprando briga com Deus? Pode ser que Deus esteja tratando com aquela pessoa e a gente, com o coração tão bonzinho, sem discernir o tempo, o momento da pessoa, a gente pode tirar ela de um tratamento e Deus começar a provar a gente. Por isso é bom, até para ajudar, a gente consultar o Senhor, se é aquele momento, se é a vontade dEle, ou como nós podemos auxiliar. Talvez você vá auxiliar não pagando a cesta básica, mas talvez você vai auxiliar levando uma palavra de esperança. E há momentos que você vai ter que dar a cesta básica, ao invés de só falar uma palavra de esperança. Então você está vendo como é que a gente precisa depender de Deus? Não é verdade? Então o caminho errado pode ser uma decisão. Por exemplo, Caim mata Abel por causa da inveja. Deus pede um sacrifício e Caim prepara um, Abel prepara outro, e Deus se agrada de Caim, ou melhor, Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Porém, Deus ainda, vendo as intenções de Caim, ele se apresenta para Caim. Ele fala: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou para Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Gênesis 4, do 4 ao 7. Então você vê que Deus fala que o pecado estava à porta dele, mas ele deveria dominá-lo, deveria ter o controle, não ceder para aquilo que estava no seu coração. Mas depois dessa repreensão de Deus, Caim toma a decisão errada e mata Abel, o seu próprio irmão. O filho pródigo, ele pede: pai, me dá minha herança, me dá que eu quero ir, eu quero tudo que é meu por direito. Encosta o pai na parede. O pai, com o coração, talvez triste, ainda assim ele faz a vontade do seu filho. E o filho sai, ele escolhe sair. Esses dias eu conversava com um jovem e falei: por que você desviou, meu querido, tão jovem? Você estava no caminho certo, seguindo a Deus. Ele falou: poxa, eu quis conhecer as coisas do mundo. Tipo assim, eu quis provar das bolotas. E eu falei com ele: mas você sabe que esse mundo é ilusão, né? E ele falou: sei, mas parece que eu não consigo sair. E é assim com muitos, que saíram, não conseguem sair desse sistema pecaminoso, cada vez mais se afastam. Então existe, primeiro, o caminho mau pode ser por escolhas, e outro, às vezes, a opção do caminho largo, que muitas vezes são alimentados, esses caminhos são alimentados pelo nosso ego e não por Deus. São caminhos mais atrativos, são caminhos
que não existem renúncias, são caminhos que não exigem de nós perdão, reconciliação. E a gente, provavelmente, ainda que estejamos na igreja, se não entrarmos pelo caminho estreito, pela porta estreita, que é o lugar onde Deus vai nos forjar, que é o lugar onde Deus vai nos quebrantar, Deus só pode fazer novo o vaso que é quebrado. Enquanto Isaías não sobe e tem uma visão de Deus, ele não se percebe. Isaías 6 fala que quando Isaías vê o trono de Deus, ele diz: ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Quando ele vê Deus, ele se identifica com as suas limitações, e Deus toca onde ele fala que tem um problema. Ele fala: são meus lábios, e Deus tira a brasa do altar e toca nos lábios dele. Se ele falasse que o problema dele eram os olhos, Deus tocava nos olhos dele e curava ele de toda a visão deturpada. Então Deus, ele toca onde nós mostramos, onde nós revelamos, onde nós apontamos para ele. Então o caminho largo fala do ego no comando. O que é isso? Sou eu primeiro, são meus desejos primeiros, minhas paixões primeiro. E eu tenho percebido que as pessoas sem Deus, elas vivem comprando felicidade. Eu um dia comprei muita felicidade, né? Minha felicidade estava no bujãozinho de R$2 e da Fanta laranja, né? Cachaça com Fanta laranja. E não precisava ser final de semana, bastava estar com a mente vazia e aparecer um amigo, né? Um colega, dizendo: vamos beber? Mas isso custou algo, custou uma gastrite que não cura. Já tomei todos os remédios. Só falta fazer a dieta agora. Aí isso aqui é mágica, fala. Porque às vezes Deus permite algumas coisas para a gente lembrar de onde Deus nos tirou. Então lembre-se, tem o caminho mau por causa da escolha, o caminho mau por causa da porta larga, e outros momentos o caminho mau é você perseverar numa escolha errada. Tem a escolha errada, mas tem a perseverança na escolha errada, que é pior ainda, né? Você tem o start de Deus, você tem o time de Deus que te desperta, que fala: não vá por aí, não prossiga, você vai se dar mal. Porque Deus, ele repreende todos aqueles que ele ama. Hebreus 12 fala sobre isso. Se você está sem correção, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Depois você lê Hebreus 12. Então todo filho que está sobre a obediência do pai está sobre a correção do pai. E a correção não é só você fez errado, ou você é mal, ou você... Não, a correção tem a ver com Deus te dar condição de você vencer aquilo que é mal. Não é porque você corrigir um filho porque ele fez errado, não significa que você está solucionando o problema. Você tem que ver por que ele fez errado. Talvez ele está pedindo: fique comigo mais tempo. Talvez ele está pedindo: passeie comigo. Talvez ele esteja pedindo: meu pai, cadê ele? Entende? É algo mais profundo do que aparenta ser. Então muitas vezes as coisas começam a dar errado e nós perseveramos nas coisas erradas. O filho pródigo, ele se afunda, gasta seu dinheiro, depois ele vai cuidar de porcos. E ele deseja se alimentar da comida dos porcos. Ou seja, já estava ruim, né? Agora querer comer a comida do porco está pior ainda. Porque sempre depois do fundo do poço tem o fundo do fundo do poço. Depois do fundo do poço tem o fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Quando Deus, ele chama Paulo, né, chamado como Saulo também, em língua hebraica, Jesus aparece para ele a caminho de Damasco. E pensa num cara religioso, com zelo pelo Senhor. Era esse homem. Ele tinha a lei de Deus, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia todas as vontades de Deus, porém, ele agia sem compreender as intenções, o motivo real do que
o porquê daquilo que Deus pede para fazer. Então a gente tem que saber isso, irmão. Poxa, Deus me pede para não adulterar, mas por que Deus pede para você não adulterar? Será que Deus está lá cheio de ego, fala, não quero isso, ó. Por quê? Não, porque eu quero, não quero que você adultere. Não, Deus está falando, não adultere, porque se você entrar num laço de relacionamento, de adultério, ou seja, sexo ilícito, depois de ter uma aliança matrimonial com outra pessoa, você está entrando num caminho sem volta. Você está quebrando primeiramente a aliança com o seu cônjuge e também com Deus. E que toda quebra de aliança tem consequências. São os filhos que sofrem, são as repartições de bens que na maioria das vezes terminam judicialmente. Então Deus está falando, não adultere, para que as consequências do seu erro não te alcance. Não é porque Deus tem crise de identidade, está pedindo algo, mas Ele está falando tipo assim, não faça isso que esse caminho é mau, vai dar ruim para você. Não faça isso que você está plantando uma semente que certamente você vai colher. Então Deus não está pedindo algo impossível, Ele está falando, eu vou capacitar você para isso. Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Perfeito diante de Deus só na presença dEle. Não é o contrário. Eu vou melhorar para depois servir a Deus, ou eu vou largar isso para depois eu me consertar com Deus. Sem a presença dEle não existe conserto. É impossível o homem se tornar justo aos olhos de Deus sem o sangue de Jesus, sem se lançar completamente. Então quando Paulo ele está diante de Jesus, os olhos dele são tapados, ele é pego de uma cegueira. E logo em seguida Deus submete Paulo a um homem chamado Ananias. Deus fala, você vai até um homem chamado Ananias, ele vai orar por você e depois você vai passar a ver. Agora eu te pergunto, por que Deus não faz ele ver logo em seguida? Por que Jesus não toca nos olhos dele logo após ele ficar cego e já receber a mensagem de Jesus? Por que ele tem que submeter Paulo a outro homem? Porque o reino de Deus fala disso, irmão. Submissão a Deus, submissão aos homens, submissão às pessoas, submissão àqueles que estão na caminhada, que tem algo para nos acrescentar, que são homens e mulheres de Deus, sobre os líderes. Tudo isso é fundamental para a nossa cura, para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. Amém? Então quando Paulo ele chega diante de Ananias, a Bíblia fala que quando ele toca nos olhos, cai algo como se fosse uma escama dos seus olhos, e ele passa a ver. Imagina isso, cai tipo uma escama dos olhos dele, e ele passar a enxergar naquele momento. Então, muitas vezes para a gente enxergar, a gente precisa ser tocado por alguém, e a gente vai entrar nisso aqui já já. Então às vezes nós estamos no caminho mau, mas a gente não sabe. Pode acontecer, e provavelmente vai precisar alguma coisa ruim, o pior do pior acontecer para a gente voltar, para a gente retornar, para a gente desejar ser tocado pelo Senhor. Então não continue andando no caminho mau. Se você identificou algo mal em você, meu irmão, é o convite de Deus para você ser transformado, para você ser tocado, para você nunca mais ser o mesmo. E outra, para você provar delícias melhores do que o pecado pode te oferecer. O que a gente não compreende como cristão é que existe prazer em Deus, irmão. Na religião não tem prazer, é algo chato, morto. Você tem que ir, não quero, não vou, eu não consigo sentir a Deus, aquela vida empurrando com a barriga, sabe? Onde você cumpre, aí chega em casa, ufa, graças a Deus, né? Aí segunda-feira já encarna o trabalhador normal, sem pensar que Deus existe, e no domingo volta a pensar nele de novo. Não existe um lugar de prazer em Deus onde você pode desfrutar da realidade que vai ser agora. Porque muitos cristãos sonham em morrer para encontrar com Jesus. Olha só que doideira. Muitos querem, talvez até que o fim chegue rápido, né? Tomara que Deus me leve logo.
Oração do covarde, né? Eu não preciso cumprir o propósito de Deus. O problema é que eu estou desmotivado e agora me leva, Senhor. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é um novo e vivo caminho que nos leva ao trono da graça. O que é graça? Graça é favor. E favor não é simplesmente favor para ser salvo, favor para alcançar o céu. Deus está juntando céus e terra. Mas a palavra favor tem a ver com Deus te habilitar, te capacitar para você ser o que você nunca conseguiria ser sem Deus, para você se tornar quem nunca você conseguiria se tornar sem o Senhor. Esse é o favor de Deus para mim e para você entrar no sobrenatural de Deus e provar das delícias dele. Realidades que não são na sua carne, é uma realidade no espírito. Você não é só uma carne, irmão. Você não é só um corpinho bonito. Existe um espírito habitando dentro de você, o espírito do homem. E também existe o espírito de Deus. Se você crê em Jesus e teme a Ele, não entristeça o Espírito Santo, Paulo diz. O Espírito habita em nós e Ele nos faz lembrar da palavra de Jesus. Ele nos faz andar segundo a vontade de Deus. Ele nos faz perceber quando nós erramos, quando nós pecamos. Acende um sinal, acende um sensor, dizendo não faça isso, não faça aquilo. O que é isso? É o Espírito Santo em mim e em você, nos atraindo para a comunhão plena com Abba. Mas como nós vivemos empurrando, vivendo uma religiosidade aparente, e nós não nos importamos em Jesus ter saído da nossa vida, nós não nos importamos em não sentir mais a sua presença. Ficamos no piloto automático, anestesiados. Mas o que Deus está querendo é que você corresponda com o amor dele. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, tudo que eu faço é em resposta ao amor dEle por mim. E o que vai me transformar é o amor dEle por mim. Todas as vezes que eu sou constrangido pelo amor de Deus, esse é um convite para a gente mudar. Não é só eu saber que Ele me ama e continuar no pecado, mas é saber que Ele me ama e tem um poder sobrenatural para eu nunca mais viver sobre a obediência do pecado. Tem um poder sobrenatural que vai me fazer acordar vigoroso, vigorosa, com vontade de viver, com vontade de fazer a vontade do Pai. A minha vida não vai ser só para ganhar dinheiro. A minha vida não vai ser só para tudo estar no meu controle. Mas a minha vida vai ser para a glória de Deus. Onde está Deus? Onde está a glória dEle? Onde está a honra dEle? Jesus fala que muitos daqueles que tinham posições políticas, que se assentavam nas cadeiras dos palácios, creram nele, porém não o confessaram como Senhor, por causa da glória dos homens. Se eles confessam Jesus naquele cenário onde Jesus era tido como um enganador, Belzebu, filho de Satanás, mentiroso, eles iriam perder as suas posições nas suas cadeiras políticas. Se eles confessassem Jesus, então eles preferem perder o lugar no reino dos céus do que perder um lugar de posição na terra. E nós às vezes estamos cedendo para isso. Então, a partir do momento que você tomar ciência, meu irmão, do caminho mau, se arrependa. Porque às vezes nós dizemos: Senhor, abençoe meu casamento, mas não me peça para mudar. Abençoe meus filhos, mas não me peça para ser mais presente. Abençoe meu trabalho, mas não me peça para trabalhar mais do que eu já trabalho. Nós queremos uma bênção, mas continuar agindo da mesma forma que estamos agindo. É mais ou menos: me ajude, me tire dessa dor, mas não me peça para mudar. Alivie minha dor, ore pelo sintoma, mas não me mostre a causa.
E o que eu aprendo com esse texto? Primeira coisa, quando o salmista fala, sonda-me, repita comigo, sonda-me. Essa palavra no hebraico é a mesma coisa de... O sentido dela é a mesma coisa de como se fizesse uma endoscopia. Não sei se você já fez uma endoscopia, mas é enfiada uma sonda pela sua boca, que desce pela sua garganta. Eu já fiz umas 3 vezes, vou ver até mais. Só que todas as vezes que eu fiz, tomava um remedinho, uma pílulazinha, você ficava chapado aquilo. Na hora que você acordava, você não sabia onde estava, o que tinha acontecido. Ficava meio grogue, precisava levar um acompanhante, né? Senão os caras saíam pela rua, perdido. Da última vez que eu fiz, deu um remedinho tão fraquinho, mas com a intenção mesmo de a pessoa ficar acordada. Aí eu meio grogue, aquilo entrando na garganta. E a médica falou, agora você engole. Gente, com tubo grosso na garganta, agora você engole, vê só. Aí você engole, né? Tá mandando, então engole. Parece que eu fiquei com aquele negócio aqui, ó, uns 7 dias. Parece que o cano estava agarrado ali. E o troço é horrível, né? Então a palavra sondar é isso, é investigar com profundidade. Então o salmista está falando, olha, sonda a minha vida com profundidade, sonda e vê se há em mim um caminho mau. Eu acho até que às vezes a gente perde, né, essa noção de que existe uma maldade em nós, e que a Bíblia fala que ela não foi de uma vez por toda vencida. A gente está se vencendo todos os dias. Se nós crucificarmos as nossas paixões com Cristo, em Cristo Jesus, essa é a solução. Mas se você concorda comigo, e se você é humilde para reconhecer, tem um monstro dentro de nós, que todos os dias luta para nos levar longe de Deus, que todos os dias luta para que a gente faça a nossa vontade, que a gente chute o balde, que a gente escancare o que a gente está sentindo e doa quem doer, não é verdade? Mas isso é um sintoma. A gente precisa encontrar a causa, o que me está transformando nesse monstro. Porque chega às vezes alguém, já chegou para mim uma avó com um neto nas drogas, por favor ore pelo meu neto, convida ele para ir na igreja. Mas ela quer curar a causa das drogas, ou melhor, o efeito, né, o sintoma. Ela quer curar o sintoma, por que meu neto está nas drogas? Aí você vai observar, é algo muito mais profundo. Tem um lar destruído, um lar que não teve algo comum, que é a família nuclear. Cresce ali uma família disfuncional, e acaba faltando em algum momento o papel do pai por parte de alguém, e vai sendo negligenciado vários fatores, como fator relacional, fator social, convívio. E a igreja ajuda muito nisso, irmãos, né? Congregar, fazer parte da igreja ajuda muito nisso. Então negligencia tudo isso e acaba se botando a culpa no cara que agora se drogou. Mas quem vai querer corrigir o curso? Chegar para o filho, chegar para o neto e pedir perdão, eu pequei. Ou a mãe dizer, o pai dizer, eu pequei, eu me afastei de você, eu estava errado, eu causei isso, eu estou aqui para consertar. Sonda-me, Senhor. Aí ele vai dizer, conhece meu coração. Então, se o sondar é a sonda entrando, o conhecer meu coração é quando precisa fazer uma biópsia, né, que arranca parte daquilo que está ruim. Sonda o meu coração. Isso aprofunda o processo. Prova-me, sonda-me, conhece meu coração, prova-me. Essa palavra provar é o que? Faça um teste, Senhor. Me ajuda a fazer uma leitura
inteligente dos meus sintomas. Me ajuda, Senhor, a descobrir a causa que eu entrei nesse caminho mal, a causa do meu casamento não dar certo, a causa do meu emocional estar abalado. Qual é a causa, Deus? Ajuda-me, prova-me. Se a gente pensar na provação como algo ruim, a gente vai sempre fugir dela. Mas toda vez que tem a febre, e você cura apenas a febre, né? Tô com febre, toma um dipirona, a febre não passa, aí você toma outro dipirona, aí a febre não passa, você continua chapando no dipirona, mas a febre está sinalizando que tem algo errado, a febre está denunciando, tem algo errado no seu corpo, tem uma infecção, tem algo que está fora do normal. Está entendendo? Então sonda-me, conhece-me, prova-me. Então passar pela prova, pelos dias de adversidade, pela peneira de Deus, pelas mãos de Deus nos moldando, isso é bom. Isso vai nos mostrar onde que está o mal. Eu ouvi um relato esses dias de uma criança que com 3 anos de idade, um garoto, né? Com 3 anos de idade, que todas as vezes que ele ia para o banheiro, ele ficava um tempo maior do que o normal no banheiro, e o pai, ele descobriu que esse garoto estava se tocando, não no seu órgão genital masculino, mas no ânus, né? Vamos ser bem claro, né? Está entre pessoas maduras. E esse pai fica preocupado, procura o pastor: o que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Vou dar uma coça, vou botar de castigo. Mas não, esse sintoma está apontando para alguma coisa. Então o pastor começa a fazer um check-up. Como é que está sendo o seu relacionamento com ele? Como é que você está tratando o seu filho? Você está dizendo palavras bonitas? Você está tratando ele de uma maneira correta? E quando o pastor pergunta essas coisas, ele descobre que o pai dele ficava 15 dias embarcado e 15 dias em terra. E os 15 dias que ele ficava em terra não dava atenção para os seus filhos, para o seu filho. Então uma maneira dele chamar a atenção é se tocando. Então está vendo como é necessário a gente ter o reconhecimento dos sintomas, reconhecer o mal, reconhecer a dor. O corpo às vezes ele fala, não com uma voz audível, mas ele sinaliza uma enxaqueca constante, uma enxaqueca que não passa, toma remédio e a enxaqueca volta. Muitas das vezes é sintoma de alguém perfeccionista. O que é perfeccionista? É querer tudo da sua maneira. Se tirar o celular daqui, não, é aqui, ó, um pouquinho para a direita, para a esquerda. É querer que tudo aconteça no meu tempo. Ninguém pode quebrar minhas regras. Na minha casa a toalha tem que ficar no varal. Se jogar na cama eu grito. Aí um cara chegou para o psicólogo. Ele falou: cara, eu tenho uma dor de cabeça. Ele começou a se aprofundar e descobriu que ele tinha vários sintomas de um perfeccionista. E pior, todo perfeccionista, se ele for religioso, ele pende para o legalismo. O legalismo, ferro e fogo. Tá aqui, ó. Você chegou no culto, ó, e não orou de joelho. Tá aqui, ó, escrito aqui na regra da igreja. Tem que orar pelo menos 3 minutos de joelho, sentar, abrir a Bíblia, ler o Salmo antes de cultuar. Aí o psicólogo falou com ele: o problema, eu já descobri o problema seu. O seu problema é que a sua auréola está muito apertada. Sua auréola está muito apertada, tem que afrouxar um pouco. Você está muito santo, muito anjo, né? Você quer tudo legalista, tudo, né, no seu devido lugar. Relaxa. Então o corpo ele dá sinais, irmãos. Falta de sono, preocupação demais.
E às vezes vem as desculpas, ou então a culpa, né? É o diabo, é o Zé Pilintra, é o Satanás. Mas não. É a gente que é mal mesmo. É a gente que não quer ser tratada, é a gente que quer sempre passar o pano quente, é a gente que quer fazer o que a gente quer mesmo, né? E o problema da medicação é que ela às vezes anestesia ao invés de corrigir. Ela faz o sintoma passar e não a dor ser curada, e não a causa ser curada. E o grito da alma às vezes é depressão, solidão, ansiedade. Tem agora o burnout, né? Que é um esgotamento físico, ou melhor, emocional, que pende para o físico. Já conheci um pastor amigo de Campos que ele falou: quando eu tive burnout, eu tentava sair da cama e não conseguia, não tinha mais forças, acabou combustível. E está sendo mais normal do que nunca. Por quê? Esforço em situações que só Deus pode fazer. Trabalho na igreja, o ministério do bombeiro, tem que apagar incêndio, todo mundo. São meus filhinhos. Se Deus não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então eu tenho tranquilidade, eu durmo, irmão, olha, Jesus do céu, para acordar é difícil, até à tarde, né, quando pode, Jesus, penso que é de noite já. Tem dia que eu acordo e falo: já é amanhã? Ah não, é 4 horas da tarde. E não tem Rivotril não. Eu te abençoo com sono, em nome de Jesus. Pega aí. Para quem tem muito, passa para o outro assim, joga para o outro. Aleluia. O quarto lugar é: conhece os meus pensamentos. No hebraico, essa palavra pensamentos é seraf, que vem de serafim, aquele que queima. Conhece os sentimentos que queimam dentro de mim. Conhece as vaidades, conhece os pensamentos errados, conhece tudo que está me afastando. Então a gente precisa de uma leitura inteligente. Tem uma questão dentro da psicologia que é chamado janela de Johari, que fala de algumas áreas da nossa vida para um autoconhecimento. Eu já falei aqui uma vez, né, sobre os temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, e tem uma junção também, alguns têm, quase todos, né? Às vezes herda só o ruim do outro, né? Ao invés de herdar a parte boa, herda a parte ruim, aí complica, né? Então a gente precisa se autoconhecer. Até na psicologia esses temperamentos já estão mais ultrapassados, mas é uma base, né, para a gente pegar e ter um autoconhecimento. Então dentro dessa janela, ele fala de uma área que é chamada de área iluminada ou área livre. O que é essa área na nossa vida? É o lugar em que todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe quem a gente é, ou como a gente age, do que a gente gosta, né? As pessoas estão com acesso livre. A outra área é a área escondida ou desconhecida. A área escondida é a área que você vê, mas os outros não. É quando você observa algo em alguém, num ambiente, mas o outro não consegue observar. Mas também tem a área que é obscura, ou a área cega. A área obscura é: os outros veem algo de errado em você, mas você não consegue enxergar. Existe essa realidade em nós, em todos nós. Ou a auréola está apertada? Olha para suas costas e vê aí, conta quantos ossos tem aí a coluna. Você consegue? Seu irmão consegue ver? Sim. Desse ângulo eu estou vendo o que você não está vendo. Você está vendo a porta aberta? Não, mas eu estou vendo. Da mesma maneira você está vendo algo que eu não estou vendo. Por isso que quando a Bíblia fala de igreja, está falando de comunhão dos santos.
Aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus estão num processo de aperfeiçoamento, e vai ser até que Jesus volte, né? Lembre da ceia, quando a ceia fala: coma do pão, beba do cálice. Até quando? Até que participe da comunhão com Deus e da comunhão com o próximo, até que Ele venha. Não tem um jeito não, irmão. Vai ter que aguentar a gente, amém? Vai ter que aturar, não tem jeito. Aí, dentro dessa área, que é a área que eu vejo o que você não vê e você vê o que eu não vejo, existe um texto na Bíblia que fala para a gente suportar uns aos outros. Existe também o conselho de Paulo dizendo para a gente exortar uns aos outros no temor do Senhor. Então, na área que eu não estou vendo e você identifica, se você tem uma aliança comigo, você fala comigo. E eu tenho humildade suficiente para receber a sua palavra, que está vindo em amor, que está vindo banhada de misericórdia, que está vindo banhada de compaixão, amém? E isso vai acontecendo naturalmente no meio da igreja, no meio do convívio. Era para acontecer no meio do relacionamento entre os casais, entre a família. Mas é difícil a gente tocar nessas áreas, não é? Porque existe algo que acontece, nós não gostamos de mudança. Quem já mudou de casa aqui sabe, né? Como é bom mudar, não é? Tem que juntar as coisas, caixa de papelão, saber onde está cada peça, onde botou depois ninguém acha. Tem que saber da logística, se vai caber na viagem só, vai precisar de mais viagens e tudo. Então mudança dá trabalho, irmão. Mudança tem um custo. Mudar custa um preço. Esse evangelho açucarado que não cobra mudança, que não exige de nós um aperfeiçoamento, é uma piada. Não nos traz responsabilidade, também não nos traz autoridade. Porque nós só temos autoridade quando nós nos comprometemos. Cara, o barco está balançando, eu vou permanecer firme. Está tranquilo, está favorável, eu vou permanecer firme. Eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou permanecer no Senhor, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Aleluia. Então coisa boa é você estar no meio da igreja sadia, quando a gente é sincero. A Bíblia fala que leais são as feridas feitas por um amigo. Então, se você quer ser tocado, lembre-se, existe a necessidade de tocar. Amém? E tem uma área que é a última, que é a área escura, que é a área em que você não vê e nem os outros. É a área que você não vê e nem os outros. Então, quando o salmista está dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está falando dessa área que ele não conseguia identificar. Se você ler os versos anteriores, ele está pedindo juízo contra os seus inimigos, está pedindo justiça para Deus. Aí de repente, do nada, ele fala: sonda-me, Senhor. Parece que vem um toque do Espírito nele, e agora a câmera muda de foco, né? Ao invés de focar no inimigo, no outro, vem um zoom sobre ele. Ele fala: sonda-me, conhece-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. E existem 6 ferramentas para a gente vencer esse lugar obscuro. Primeiro, a oração. A oração é um lugar de comunhão com Deus, que Deus Ele colocou como uma carta que a gente faz para ter acesso ao Pai. É como se Deus fizesse alguma coisa na terra, Ele faria por meio da oração. Hoje, se você quiser falar com o prefeito, tem que marcar um horário, ir no gabinete dele, tal dia, tal horário, para você falar lá. Para você ter acesso ao Pai é só por meio da oração. Oração é você dialogar, é você falar, verbalizar. Quando você está falando com Deus,
vai chegar um momento que Deus vai falar com você. Então a oração tem esses dois princípios: eu falo e também ouço. E uma vez que Deus fala comigo, a palavra dele me transforma, me muda, me sustenta. Amém? Outra coisa é meditar na palavra de Deus. Não tem como eu saber a vontade de Deus se eu não sei a palavra dele. Então meditar na palavra de Deus vai me fazer colocar, é como se eu estivesse entrando e me olhasse diante de um espelho. E quando eu contemplo essa imagem, Tiago fala que a gente é transformado. Quando a gente vê a glória de Deus, Paulo também fala, nós somos transformados. Todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, é como se as verdades deles engendrassem, a verdade dele engendrasse, entrasse. Quando Maria fica grávida, ela não fica grávida simplesmente no estalar de dedo. Ela pergunta: como que vai ser isso, Senhor? Aí o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. Então a palavra ela traz fé, a palavra ela traz conselhos. Outra coisa que a gente precisa é livros de sabedoria. Estou com um problema de educação dos filhos. Compre um livro de sabedoria, como educar os filhos. Tem um canal que eu indico, o pastor Juscelio, que fala de família. É parte do Ministério Mevan também, que a gente faz, que a gente está aliançado. Tem vários conselhos de criação de filhos. Então, use esses livros para você. Estou com problema no casamento. Compre um livro do Josué Gonçalves, do Luciano Subirá, falando sobre casamento. Na própria Bíblia tem os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, que é Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, não. Eu acho que não, mas eu acho que é. Outra, faça uma mesa redonda com o seu eu. Observe. Quando Davi fala: ó minha alma, porque está abatida, porque te perturbas dentro de mim. Davi está dando uma de louco, conversando com ele mesmo. Então você chega e fala: Luciano, por que você fez isso hoje? Por que você falou assim com a sua esposa? Você não deveria ter falado assim com ela. Do nada vai aparecer uma voz corrigindo você, trazendo convicção que você está errado, que você precisa mudar. Aí você chora, se arrepende, muda a rota. Porque só chorar e continuar na mesma rota, meu amor, vai fazer de você um chorão, só isso. Aleluia. Outra, tenham pessoas que lhe dê feedback. Feedback é quando alguém vê algo e fala para você. Você está almoçando lá do lado da pessoa e de repente você dá um sorriso, só que tem um cascão de feijão no dente. Aí o seu amigo, que é amigo de verdade, vai falar: rapaz, disfarça aí, tem um feijão gigante. Quem não é amigo deixa, né? Até ri. Conta pro outro, lá, olha o dente de fulano, olha o dente, olha o dente. Olha o dente dele. Mas o amigo fala: cara, você está indo para um caminho mau, você está indo para um lugar. Então tenham pessoas que dão feedbacks, que te amam, né? Que se preciso for falar a verdade em amor, fala. Provérbios 27:6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. Tem uma frase que fala: se você não tem amigos para te corrigir, pague o inimigo para isso. Porque, sinceramente, irmão, eu não acho que essas pessoas são amigas, não. Você é o cara, sempre certo, né? Não, é isso aí mesmo, termina mesmo, isso aí, bebe mesmo, isso aí, bebe, esquece, anestesia-se. Não é amigo não, irmão, cuidado.
né? Então compartilhe suas áreas ocultas com as pessoas que lhe amam. Abra o seu coração, tire as máscaras. Nós como pastores estamos aqui, irmãos. Nós também temos líderes sobre nós. Eu acho maravilhoso o momento que a gente chega e fala: cara, olha, eu estou fraco, eu preciso de oração sua aí, pastor. Ora por mim. Entendeu? Então são realidades que a gente precisa praticar no nosso meio. Nós estamos aqui para servir, não para apontar ninguém, não para crucificar. E outra, não para sair espalhando sua vida pessoal por aí. Existe um sigilo no gabinete, e aquele que quebra esse sigilo está quebrando uma das regras dentro da teologia que fala do... não vou lembrar o nome mesmo não. É o sentimento do pastor, tipo assim, um sentimento de zelo por alguém, né? Sentimento de... se eu falar isso eu posso matar a pessoa. Então a gente está aqui para isso, irmão. Não somos perfeitos, mas queremos viver uma verdade. Como eu já falei, eu não gosto de personagem. Lidar com personagem é muito ruim, irmão. Está sempre tudo bem, né? Não é que precisa estar sempre mal também, né? Então, Deus quer curar a gente, porque Ele não desperdiça áreas da nossa vida. No lugar da sua dor vai ser o lugar que mais Deus vai usar você. No lugar da sua derrota é o lugar que Deus vai trazer você para uma referência, que Deus vai te posicionar como alguém de referência na sua casa. Deus, cara, eu fico pasmado. A gente às vezes pula a genealogia, né, de Mateus, quando começa a falar fulano gerou cicrano, até chegar em Jesus, né? Na genealogia de Jesus entra Betseba, que foi a mulher que Davi roubou de Urias. Davi já tinha a mulher dele, pega a mulher do cara, bota o cara na linha de frente para ele morrer de propósito. Depois o filho dele morre, depois ele se casa com essa mulher, Betseba, e depois tem um filho, e da descendência dela vem Jesus. Raabe, a prostituta, quando Josué e Caleb estão espiando a terra, eles pedem para entrar na casa dela e se esconder dos inimigos, e ela recebe eles e pede que o Senhor abençoasse, que eles não esquecessem dela. E ela entra para a genealogia de Jesus. Raabe, meu Deus, a prostituta. E por aí vai, homens que, se a gente olhar, fala, esse aí. Davi, adúltero. Davi que teve a família assim, deformada. Absalão tentou tomar o seu reino. Tamar foi estuprada pelo seu irmão. E desse povo ruim vem o Salvador. Que Deus sempre recomeça, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus de recomeços. Ele é Deus que nos convida para mudar e nos sustenta nesse caminho. Ele é Deus que muda a nossa história. No lugar onde a gente foi criticado, no lugar onde a gente foi apontado, Deus tem dupla honra para você. Amém? Vamos ficar de pé. Só que tem um problema. Para a gente ser esse homem de Salmos 139, essa mulher de Salmos 139, que fala, sonda-me, Senhor. Esse Salmos é a palavra de alguém que é sábio. Amém? Alguém que... Pega a pasta para mim, por favor. Alguém que não está simplesmente andando por fé, porque fé, guarda isso, fé não substitui sabedoria, e sabedoria não substitui a fé, elas são complementos. Muitos, por causa da fé, às vezes negligenciam sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de você ter consciência de escolher o bem e o mal, o certo e o errado. Então, o contrário de ser sábio é ser tolo.
E a Bíblia fala em Eclesiastes 2,14: o sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. O tolo, ele anda na escuridão. Provérbios 17:10: uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que 100 açoites para o tolo. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Provérbios 18:2: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Então, quer ser alguém sábio, meu irmão, esteja sempre aprendendo. Tenha humildade para reconhecer o erro e permitir Deus transformar você, amém? Começa orando, se entregando ao Senhor. Feche teus olhos. Fala: sonda-me, Senhor, porque certamente existe um caminho mau. Sonda-me, Senhor. Conhece-me. Prova-me. Só que a palavra não fica aí. Ele termina dizendo: guia-me pelo caminho eterno. Repita comigo: guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Então ele está falando que pode ser que alguém que não faça essa sondagem, que alguém que não reconheça o seu mau caminho, pode ser que ele tome o caminho da morte eterna, que isso fala do inferno. Mas para aqueles que querem servir a Deus, existe o caminho eterno.